Vou falar sobre utopia, sobre alimentação, que é a minha área, e sobre saúde. E contar um pouco a história da forma como evoluiu a relação da alimentação com a saúde. Na altura que eu creio que podia ter-se iniciado uma estratégia alimentar para Portugal, nos anos 80 Portugal entra na CE. E ao entrar nesta zona económica comum, fez com que se percebesse que os países não podiam ter grande autonomia para criar as suas próprias utopias alimentares. E, portanto, prescindiu-se um pouco dessa lógica e criou-se uma lógica mais europeia, de reflexão europeia, que devíamos ter uma estratégia alimentar comum. Onde é que os nutricionistas e os médicos, os enfermeiros que tinham interesse nesta área puderam acantonar-se? Na questão da educação. Quando não têm poder, os nutricionistas fazem educação. Como se a educação não fosse uma coisa poderosa, não é? A educação é uma coisa forte. Mas não afronta diretamente os lobbies da produção, por um lado, e a produção tem sempre aquela ideia, e bem, também de certa maneira, como tem um grande poder de marketing, uma grande capacidade de comunicar de forma muito eficiente nos mídias e assim, deixem lá estar os profissionais de saúde a dizer que aquilo faz bem ou faz mal, que nós quando quisermos fazemos uma campanha e isto muda tudo, não é? O que é que acontece em 2007, 2008? Há uma percepção que, apesar de toda a gente estar educada no mundo inteiro, as doenças de origem alimentar continuavam a aumentar estonteantemente. Portanto, havia assim um crescimento das patologias da obesidade, da diabetes, da hipertensão, que ainda hoje são a principal causa de morte no mundo ocidental e não só, mas que isto estava a progredir apesar dos investimentos maciços na educação. E há uma série de investigadores e de pessoas que começam a dizer, bom, isto provavelmente pode não ter a ver tanto com a educação como se pensa. Provavelmente este ambiente obesogénico, este ambiente um pouco estranho que nos rodeia, é que faz com que o consumo sejam do modelo que são e não necessariamente a educação das pessoas. E em 2008, pelo menos na Europa, 2007, 2008, cria-se um grande movimento para combater estas questões, mas vai-se aplicar muito o conhecimento. O Philip James e outros teóricos desta área começam a falar do ambiente obesogénico, do ambiente tóxico, e o Estado começa a ser chamado, o Estado e as instituições primeiro internacionais, que são as coligações mais fortes, fazem geralmente isto, a Organização Mundial de Saúde e outras, a FAO, começam a falar para a necessidade de se criar alguma regulamentação da oferta alimentar, da produção alimentar, e que isto não podia ficar apenas no ombro das pessoas. E aí começa, eu diria, o segundo grau da utopia, que é aquela ideia que o Estado pode regular aquilo que as pessoas comem. Ao contrário do que era expectável, o próprio cidadão considera benéfica esta intervenção do Estado sobre ele próprio. Ou seja, durante algum tempo, as bebidas açucaradas, refrigerantes, acharam que os cidadãos iam-se revoltar. E, curiosamente, quando se fazem os primeiros inquéritos de opinião, há um ano e pouco, sobre isto, aquilo que se conclui é que a maior parte do cidadão era favorável a um imposto. Coisa nunca vista na nossa história, não é? Um cidadão considerar útil um determinado imposto. Talvez porque há uma percepção clara que estas bebidas fazem mal e devem ser taxadas, mas também uma coisa muito importante foi perceber-se que esse valor dessa taxa ia reverter para o Sistema Nacional de Saúde. Hoje, um bocadinho de comida consegue-nos manter vivos e bem nutridos durante muito tempo. E, portanto, aquilo que nós conseguimos com a tecnologia foi, de alguma forma, compactar alimentos e transformar o gozo de comer, o tempo de comer, o prazer de estar à mesa, em 10 minutos eu tenho tudo aquilo que quero. Por outro lado, gastamos cada vez menos do ponto de vista físico, apesar de gastarmos cada vez mais intelectualmente. Portanto, estamos muito mais horas acordados, estamos muito mais horas ligados, mas apesar de intelectualmente estarmos mais estimulados, fisicamente estamos muito menos estimulados. Isto levanta uma questão que é o gasto energético físico é muito importante para termos prazer à mesa, porque o prazer à mesa tem a ver com o consumo de alimentos e, portanto, nós estamos menos fisicamente ativos, também temos que consumir menos energia, logo menos prazer. Quando eu encontro um produto que me dá muita energia em pouco tempo, eu apanho. O que quer dizer que o comer vegetariano, e agora para fazer o círculo, é um comer essencialmente antinatura, apesar de nos aproximar da natureza. Antinatura do nosso cérebro, na medida em que é uma forma de comer que nos dá tudo aquilo que um ser humano não devia procurar, que é pouca energia, muito tempo à mesa, etc. Coisa que um carnívoro ou um omnívoro não gostam, porque um carnívoro, se nós vimos um leão a comer na selva, o que ele faz é comer muito rapidamente e depois dormir durante uma data de horas. Ora, o comer vegetariano, o comer com vegetais, a dieta mediterrânica vegetariana, simbolizava precisamente o estar muito tempo a preparar, estar muito tempo a comer, estar muito tempo a conviver. E, portanto, esse tempo, que não é de prazer imediato, que é um prazer
pensado, é um prazer culturalmente adquirido, é a antítese do prazer rápido e do prazer selvagem que nos é dado por uma fast food. Portanto, eu diria que a fast food mimetiza o leão e a salada de alface mimetiza a cultura. E por daí que, quando a pessoa é pobre e não tem muito tempo para pensar, aproxima-se muito mais do leão da cultura, não é? Quando nós observamos hoje a relação entre o gradiente social, a doença relacionada com a alimentação e a doença relacionada também com as partes mais psicológicas associadas à comida, nós verificamos que há aquilo que eu costumo dizer, diz-me quanto ganhas, eu digo qual é a doença que tens.